Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo O Óbvio Esotérico, publicado no Diário do Comércio em 31 de outubro de 2012. Sassarcico. A derrota do Sr. José Serra em São Paulo demonstra pela enésima vez que é impossível vencer o PT e seus aliados sem fazer precisamente as duas coisas que a oposição tem evitado a todo preço. 1. Livrar-se do resíduo ideológico politicamente correto, adotando um discurso conservador sem concessões nem atenuações. 2. Denunciar incansavelmente a aliança criminosa de partidos comunistas e quadrilhas de narcotraficantes, o Foro de São Paulo. Quem duvida que o sucesso de Magalhães Neto, em contrapartida, deveu muito à nostalgia de um conservadorismo linha dura que o seu nome de família ainda evoca na imaginação do eleitorado baiano. Antônio Carlos Magalhães nunca foi um conservador em sentido estrito, mas, faute de mieux, a esquerda fez dele o símbolo quintessencial da direita. E, ao menos nos seus últimos anos, ele vestiu a camiseta com alguma bravura, cujo prestígio agora reverte em benefício do seu neto. Uma das razões mais óbvias do triunfo da esquerda, não só no Brasil, mas em toda parte, é a solidariedade profunda, a aliança inquebrantável entre seus setores moderados e radicais, sempre articulados para bater no adversário com duas mãos. Na direita, ao contrário, os moderados, menos ciosos do seu futuro político que da imagem que exibem na mídia esquerdista, tratam de marcar distância dos radicais, seja fingindo ignorá-los, seja mesmo insultando-os, ao menos da boca para fora. A mensagem que isso transmite ao eleitor é clara. O esquerdismo é um remédio bom do qual se pode, no máximo, discutir a dosagem. O direitismo, ao contrário, é um veneno que só pode ser bom em doses mínimas. É preciso ter subido muito na escala da idiotice para não entender que isso é a política de quem já se acostumou tanto com a derrota que já não pode viver sem ela. O PT não se inibe de aliar-se ao PSOL, ao PSTU, ao Sem Terra e até, mais discretamente, às Farc. Mas quem pode imaginar os homens do DEM, para não falar de José Serra, posando numa foto em visita, mesmo de pura cortesia, ao Instituto Plínio Correia de Oliveira ou ao Clube Militar? Cito essas entidades de caso pensado. Elas nada têm de radical, mas assim as rotulou a mídia esquerdista para isolá-las da direita oficial, que, como sempre, aceitou servilmente jogar segundo a regra imposta pelo adversário. O mais elementar bom senso político ensina que toda maioria moderada precisa dos radicais, ou de quem o pareça, para dizer em público o que ela não pode dizer. Ensina também que a minoria enfesada só pode ser posta sob controle quando inserida numa aliança. A esquerda já aprendeu isso há décadas. A direita nem começou a pensar no assunto. Na França, a vitória da esquerda teve como causa principal ou única a impossibilidade de um diálogo entre a direita gaulista e o Front National. No CBI, em 2008, John McCain jamais teria perdido a eleição se não houvesse caprichado tanto naquele bom mocismo centralista que os conservadores abominam. E no Brasil, o Sr. José Serra teria tido uma carreira mais brilhante se atirasse à lata de lixo da história, um passado esquerdista que, quanto mais ostentado, mais honra e eleva a imagem dos seus inimigos. Desculpem-me por insistir no óbvio, mas, neste país, o óbvio vai se tornando cada vez mais um segredo esotérico, só acessível a um círculo de iniciados. Num campeonato de esquerdismo, vence, por definição, o mais esquerdista. O eleitorado brasileiro é maciçamente conservador, mas, não tendo quem o represente na política, acaba votando a esmo, conforme simpatias de momento ou interesses de ocasião que, no fim, o tornam tão corrupto, ao menos psicologicamente, quanto os políticos que ele despreza. O voto interesseiro vai necessariamente para quem está no poder, para quem controla a usina de favores. A oposição teria tudo a ganhar se contrapusesse a esse estado de coisas um
discurso ideologicamente carregado, restaurando o senso da política como conflito de valores em vez de mera disputa de cargos. Mas ela não vai fazer isso. Há tempos, ela já se persuadiu de que acumular derrotas é mais confortável do que fazer um exame de consciência.